Na vida nós cometemos erros, e esses erros geralmente acontecem por descuidos, erros que você pode acumular durante toda a sua caminhada, e que eles servirão para experiências, ou até para você evitá-los novamente, ou então você pode cometê-los repetidamente. Os erros, eles são comuns, porque nós não temos a atenção focada, geralmente, mas nós nos distraímos, e com isso podemos cometer erros, a qual vamos olhar e dizer: graças a Deus que eu recebi um livramento, graças a Deus que eu não tive ali um abismo, a qual eu caísse e não conseguisse mais me recuperar. Porque existem erros que você fica na beira de um abismo e quase você cai, você fica próximo da fatalidade. Mas existem erros que são fatais. Um telefonema que alguém atende no trânsito, e de repente essa pessoa, ela bate em um outro carro e aquele acidente é fatal. Ou até mesmo quando alguém tropeça e cai em uma vala, cai em um local acidentado, profundo, da qual ela não escapa. A maioria dos acidentes que acontecem, até no trabalho, eles são por descuidos, por falta de atenção, por negligência, por imprudência, por imperícia. Nós cometemos erros, e nós não podemos julgar essas pessoas que cometem erros, porque nós já cometemos erros, mas parece que não foi uma fatalidade, e nós não sabemos o porquê, mas poderia ser uma fatalidade. Quantas pessoas que estão aqui, que algum dia bateram com a mão na testa e disseram: eu escapei, esse erro que eu cometi deveria ser uma fatalidade, mas graças a Deus houve o livramento. Agora existem pessoas que eles cometem erros, e que são erros fatais. Todos nós que estamos aqui temos a chance de reaver os nossos erros, de consertá-los, ou então de pelo menos agradecer a Deus porque aqueles erros não foram fatais. Mas quantas pessoas não têm essa chance e essa oportunidade? E a palavra está dizendo aqui que alguns homens estavam preparados para a vinda do seu Senhor, porque a Bíblia fala que Ele virá como um ladrão para nos pegar de surpresa. Ele virá quando nós não estamos percebendo a hora e o momento que o príncipe da paz, que o Senhor de nossas vidas estará cavalgando em nossa direção. A palavra fala em Mateus capítulo 25 que as noivas estavam adormecidas. A palavra não fala que 5 noivas estavam adormecidas, mas as noivas, as 10. Porque em determinado momento nós tiramos a nossa atenção, o nosso foco. E o nosso foco, ele está na distração. Nós não conseguimos manter a atenção naquilo que é o bom, naquilo que é agradável, naquilo que é o correto. Principalmente a geração de hoje, que é uma geração da mídia social. Elas não conseguem viver o real, porque elas estão tão atreladas ao virtual, aquilo que é distração, aquilo que as tira do momento a qual nós estamos aqui, e elas se tornam pessoas que viajam o mundo enquanto ela está em Manaus. Na verdade, ela está viajando o mundo porque a internet a leva para vários locais. Isso quer dizer que a geração de hoje, ela está tão acostumada a não prestar atenção, que dificilmente na escola, na pregação, alguém presta atenção, porque fica no celular. Agora preste atenção em algo que eu quero lhe dizer. Imagine isso na tua vida.
algo a qual você deva prestar atenção, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais dos tempos. Porque Ele falou e Ele deixou claro aquilo que seria exatamente sinais da volta dEle. Mas que nós somos distraídos. E que nós não percebemos, porque aqueles homens estavam prontos, preparados para a volta do seu Senhor. E a Bíblia fala: feliz, bem-aventurado é aquele a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar cingido os lombos, ou seja, vestido e com cinturão. Porque essa pessoa não estará nua, essa pessoa não estará envergonhada, ela estará vestida espiritualmente. Sabe, quando o Senhor vier a nos encontrar, Ele não quer nos encontrar desprevenidos. Sabe quando você vai desprevenido na casa de alguém, aquela pessoa está com roupa de banho, ou então ela está com roupa de dormir, e ela está desprevenida, mas a palavra está dizendo que estes homens estavam vestidos e com cinturão. Eles estavam arrumados, e isso significa que nós estamos prestando atenção, porque estamos prestando atenção no tempo. A qualquer momento o nosso Senhor pode vir. E um outro ponto, diz a palavra, que eles estavam com as candeias acesas, com a lamparina acesa. Lembram das noivas que estavam com as lamparinas acesas, mas algumas estavam sem azeite na lamparina, ou seja, a lamparina estava apagando, porque elas não estavam prestando atenção no tempo. Se o meu Senhor viesse agora e eu soubesse que Ele viria agora, nós estaríamos mais preparados, nós não cometeríamos erros, porque os erros eles são cometidos por descuidos, por falta de atenção, por não valorizar o foco, aquilo que é o importante, aquilo que é o ideal em nossas vidas. Mas o que nós fazemos? Nos distraímos, a nossa atenção ela é sugada, ela é retirada para aquilo a qual é periférico, aquilo que não tem importância, porque aquilo que tem importância nós não colocamos o nosso foco. A atenção é isso, é eu colocar exatamente a minha vigilância. Quando a palavra fala vigiai, a palavra está dizendo preste atenção. O soldado em uma guerra, ele deve estar em estado de vigília, ele deve estar prestando atenção, focando para todos os lados, para que ele não venha a ser atingido. E a palavra está dizendo aqui que estes homens estavam vigilantes, ou seja, prestando atenção no sinal dos tempos. A qualquer momento meu Senhor pode vir. Eu vou estar com as minhas vestes, eu vou estar com cinturão, ou seja, eu não vou estar desnudo, eu não vou estar solto à toa. Eu não vou estar envergonhado, porque o estar desnudo, o estar nu na palavra de Deus significa estar envergonhado. Alguém que dá mau testemunho, alguém que está pecando ou errando por não estar com as vestes de santidade, mas que está como se fosse um ímpio, como se fosse alguém que não tem compromisso com o seu Senhor. Estes homens estavam com as lamparinas acesas, porque isso significa que eles estavam com a unção de Deus. Prestar atenção, vigiar, para não cometermos erros, para não nos descuidarmos. Mas o que eu quero dizer é que talvez muitos de nós tenhamos cometido os erros de estarmos sem as vestimentas de Deus, de estarmos sem a lamparina acesa. Você sabe, talvez aquelas 5 mulheres noivas, elas dormiram em alguns dias com a lamparina acesa e com muito azeite, mas o Senhor custou a vida.
E no outro mês elas colocaram mais azeite, mas o Senhor custou a vir. E talvez de repente elas pensaram: Ele custa a vir, então não é preciso eu colocar todos os dias azeite. Deus não virá amanhã, então não é necessário eu colocar hoje o azeite, porque eu ainda tenho domingo. E quem sabe Jesus só volte depois de domingo, ou seja, de uma em uma semana eu coloco o azeite, porque a palavra fala, de acordo com Levítico capítulo 6, que todos os dias nós devemos manter a chama do altar acesa. Isso significa que nós colocamos lenha todas as manhãs. Mas nós estamos tão desapercebidos que dizemos: Ele custa a vir, então eu posso colocar azeite de semana em semana. Aí tem um crente que diz: não, de semana em semana é fanatismo, deixa eu colocar azeite de mês em mês. De mês em mês eu vou na igreja. E ele adormece sem azeite. E parece que Cristo não vem, então ele coloca no outro mês, é renovado, e assim ele vai caminhando, de mês em mês ele vai colocando azeite. E outro diz 3 meses, porque de mês em mês é muito erro, quer dizer, é demais, é fanatismo. Então é melhor eu colocar de 3 em 3 meses. E ainda tem aquele que diz o seguinte: olha, eu fui na igreja, me reconciliei, busquei a Deus, eu me entreguei, e depois eu me desviei, passei 6 meses no mundo, aí eu volto. Isso é um erro, mas perceba que não é um erro fatal, porque ele pode reaver, ele ainda tem vida, ele ainda tem fôlego. Assim como você comete erros e vai ali e consegue consertar, ou então aquilo não te matou, porque foi um erro que não foi fatal. E nós nos acostumamos a cometer erros, como por exemplo alguém que avança o sinal. Ele cometeu o erro, mas ele diz: nada aconteceu. E na outra semana ele avança o sinal, outro erro, nada aconteceu. E ele pega uma multa, mas ele começa a perceber que cada vez que ele atravessa o sinal vermelho, nada acontece. É um erro atravessar o sinal vermelho, mas nada acontece, então não é um erro fatal. Mas um dia pode acontecer um erro fatal, pelo descuido, pela imprudência. E da mesma forma, nós dizemos: olha, ontem eu dormi com as vestes arrumadas, ontem eu coloquei bastante azeite na lamparina, mas ele não veio. No outro dia eu coloquei também azeite na lamparina, eu coloquei vestes novas, mas ele não veio. E anteontem também eu coloquei, ou seja, todos os dias, há um mês, eu coloco azeite na lamparina, mas ele não veio. Então, eu vou começar a colocar de semana em semana. E aí você se acostuma a colocar azeite de semana em semana. E é um intervalo a qual ele não vem. Então ele nunca te pega desprevenido, porque ele ainda não veio. Então você vai colocando mais margem. E esses homens talvez pensaram desta maneira: ele custa chegar, ele custa voltar. Então quer saber de uma coisa? Vamos espancar os servos dele, vamos beber, vamos festejar, porque ele não vai chegar agora. Mas naquele exato momento o rei chegou. E agora não mais é um erro qualquer, é um erro fatal. Meus irmãos, se Cristo vier e te encontrar sem as vestes, sem o cinto da verdade e sem o azeite na lamparina, vai ser um erro fatal. Não vai ter mais jeito. Como diz aquela antiga canção: não adianta mais reza nem Ave Maria. Sabe por quê?
Porque chegou a hora, chegou o momento. E como diz também aquela antiga canção: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar, te salvar. Porque nós vamos errando e achando que Cristo ele não vai voltar, e ainda teremos tempo de reaver o nosso erro. Nós vamos atravessando sinais vermelhos e vamos atravessando sinais vermelhos, porque nós percebemos que nenhum acidente nos acometeu, então vamos nos acostumando com os erros. Mas chega um período que a desgraça vem, que a morte. Eu quero dizer para você que não estamos vivendo os melhores dias para casarmos, para darmos em casamentos, para festejarmos, para bebermos. Nós não estamos vivendo os melhores dias no mundo para ficarmos sem prestar atenção naquilo que Cristo disse, que logo Ele viria. No mundo se ouve guerras e rumores de guerras. No mundo se tem o amor de muitos que estão se esfriando. E um dos maiores sinais é que a palavra fala que até aqueles que são escolhidos por Ele iriam ser enganados. E o que nós temos visto são pessoas sendo enganadas, pessoas escolhidas por Deus, porque na verdade o mundo está de acordo com aquilo que Ele profetizou: é pai contra filho, é filho contra pai. Nós não podemos controlar as nossas vidas. Vivemos em um trânsito caótico, que a cada saída podemos nos encontrar com a fatalidade. Vivemos em uma cidade tão violenta que os inocentes são mortos brutalmente, como ontem nós soubemos a notícia que uma família de 5 pessoas foram brutalmente assassinadas. Mas isso é uma notícia comum na nossa cidade. Porque dizemos a tragédia é ali e nunca no nosso quintal, mas a questão é que nós olhamos para Cristo, Ele vindo, e pensamos somente na volta de Cristo, daquilo que Ele profetizou em Mateus 24, daquilo que está descrito, que Ele virá sobre as nuvens com glória e poder. Pensamos na volta de Cristo somente desta maneira. Quando acreditamos que Ele voltará, irá arrebatar a igreja, mas Cristo pode voltar individualmente para cada pessoa. Jovens estão morrendo de doenças cardiovasculares. É muito comum. É muito comum nós nos depararmos com pessoas com doenças que a medicina não consegue curar. A pergunta que eu te faço é: será que nós podemos estar tão desatentos desta maneira? Eu não quero aqui nessa noite trazer a tragédia como algo que tem que ser louvado, exaltado. Nós viemos aqui nessa noite exaltar o nome de Cristo, mas que nós possamos olhar para aquilo que Ele nos ensinou e perceber que nós não estamos seguros neste mundo, porque Ele não nos prometeu uma segurança total neste mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Se no mundo nós teríamos aflições, isso quer dizer que nós seríamos atingidos pelas adversidades, pelas tribulações, pelas provações e de tudo quanto vem acontecendo. O mundo está violento, o mundo está trágico, o mundo está preconceituoso, o mundo está de uma maneira tão horrível que nós não conseguimos confiar mais em ninguém. Você não consegue mais colocar a sua cadeira na frente da sua casa, porque você fica com medo. Você entra em um carro, um táxi, você fica com medo. Na década de 80, de 70, de 90, do início de 2000, nós não tínhamos tanto medo de andar em um carro com um taxista, mas hoje nós temos medo, porque a violência é tão grande que a gente não confia mais em ninguém. E se alguém pisa nos nossos pés, temos que pedir perdão dessa pessoa, porque senão aquela pessoa pode estourar e pode nos bater, pode nos matar. No trânsito, se alguém nos bate, a gente tem que chorar e dizer: me perdoe, porque senão a pessoa, ela te mata. Tamanho é o estresse, tamanho é o desamor que existe nesse mundo. O que eu quero dizer é que você pode olhar esse panorama de um mundo trágico, de um mundo a qual a gente não pode celebrar e dizer alguma coisa tem de errado. E o que tem de errado é que a sociedade, a humanidade está se degradando, a humanidade está perdendo o amor de Deus, e isso indica a volta de Cristo. Mas o pior é se nós fizermos parte deste mundo, e quando Ele voltar, a gente está ali com um pedaço de pau, porque a palavra fala isso. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, ou seja, eu pego um pedaço de pau e começo a espancar as pessoas. Eu fico espancando as pessoas na internet, eu fico espantando as pessoas falando mal delas, eu fico espancando as pessoas com palavras, com atitudes. Eu não cuido dos meus irmãos, eu não cuido dos meus, eu não tenho amor, porque a maldade me tomou de conta. O meu coração é como o do ímpio. Eu sou tão ruim quanto o ímpio. Eu sou tão maldoso quanto o ímpio. E quando Ele voltar, eu estou espancando as pessoas. E aliás, só preocupado em comer, em beber e em embriagar-se. Perceba que embriagar-se não pode ser considerado somente a bebida, mas eu estar tão mergulhado nesses estímulos mundanos, nessas sensações mundanas. Os jovens estão mergulhados em drogas que não é somente mais entorpecente, que não é somente mais bebidas alcoólicas, mas a pornografia, por exemplo. Pornografia é algo comum na internet, que os nossos jovens estão envolvidos, sem embriagar-se, porque os estímulos cerebrais dessa pessoa está de tal maneira alterado que ele precisa aliviar a ansiedade dele através da pornografia, que é um tipo de droga. Qualquer especialista vai dizer isso. Nós nos embriagamos com as contendas que há neste mundo. Quais são as notícias dos famosos? Aliás, a Igreja de Cristo tem perdido tempo com essas coisas. E se Ele voltar e você estiver fazendo isso, o que vai acontecer com você? Eu te garanto uma coisa: temos dois cenários, dois tipos de pessoas: aquelas que vão estar com as vestes e com a lamparina acesa, cheia de unção, e aqueles que vão dizer: eu não preciso estar todos os dias vigiando, eu vigio somente naquele dia que eu penso que Ele virá. Aliás,
nós vigiamos quando necessitamos. Nós só pensamos naquilo que é problemático. Imagine que Moisés levantou aquela serpente no deserto. Aqueles homens estavam feridos pela serpente, ou serpentes abrasadoras. E a palavra fala que a cura era exatamente eles prestarem atenção na serpente, olharem para a serpente de bronze. E como eles estavam feridos e machucados por serpentes abrasadoras, eles prestaram atenção na salvação deles. Quantos de nós, quando passamos por tribulação, alguém de nossa casa está doente, ou até mesmo desempregado, ou alguma coisa ruim está acontecendo, nós olhamos para o nosso Salvador e prestamos atenção, porque estamos feridos. Mas quantos de nós que estamos saudáveis, estamos vivendo uma vida estabilizada, não olhamos e não conseguimos manter o nosso olhar naquele que foi levantado no deserto, que é Cristo Jesus? E sabe por que não prestamos atenção nele? Por causa das distrações. E nós nos embriagamos com as notícias deste mundo, com as contendas deste mundo. Comemos, bebemos e espancamos as pessoas. Isso indica que nós somos violentos, e a violência não é só física, mas ela é verbal. E isso indica que nós estamos priorizando os nossos desejos. Se ele voltar e estivermos nós apenas privilegiando os nossos desejos e se utilizando de violência, ou nos utilizando de violência para espancar os nossos irmãos, vai ser um erro fatal. Essa noite eu gostaria que você entendesse que existem erros que temos como reparar. E talvez você hoje tenha tempo de reparar o seu erro de estar despercebido, de estar desatento. Talvez você esteja nu, espiritualmente falando. Talvez você esteja como aquelas mulheres adormecidas sem azeite na lamparina. Isso é um erro. Mas ainda não é um erro fatal. Mas um dia pode ser um erro fatal. Porque se Cristo voltar para você, e você estiver sem azeite na lamparina, sem as suas vestes, e Pedro até perguntou: isso é para todos? É claro que é para todos. E perceba que a palavra, para eu encerrar, diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Existe uma velha máxima por aí que não existe pecadinho nem pecadão. Isso é uma mentira. Já falei várias vezes citando versículos. E pode existir uma máxima também dizendo o seguinte: que lá no reino das trevas seremos punidos igualmente. Uma péssima notícia que eu tenho para te dizer é que quem conhece a verdade, diz a palavra, que sofrerá muito mais açoites. E pior ainda, cada vez que você escuta a verdade, mais você será cobrado, porque a Bíblia fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Melhor seria você vivendo em uma tribo onde o Evangelho não chega, porque o Evangelho, ele pode ser salvação para a tua vida, mas o Evangelho pode ser perdição e destruição para a tua vida. Pior ainda, Cristo pode ser a restauração de Israel,
Mas como disse Simeão, Cristo pode ser o tropeço, a pedra de esquina, a pedra que muitos vão tropeçar e vão se despedaçar. Porque você muito conheceu, mas você não assumiu a responsabilidade de ser o que o teu Senhor quer que você seja. E a palavra diz: você não se aprontou. E não se aprontou porque uma vez você se aprontou, na segunda vez você se aprontou, pela milésima vez você se aprontou e ele não veio. Você cansou e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou me aprontar de mês em mês. E agora você vem cometendo o erro de deixar lapso, de deixar uma margem, um abismo, de tempos em tempos para se aprontar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se ele vier quando você estiver despreparado? Antigamente, nós tínhamos um ensinamento na igreja que dizia: não durma sem pedir perdão de Deus, não durma sem pedir perdão do teu irmão. Hoje, nós deixamos o sol nascer sobre o nosso pecado, acordamos com o pecado, e o pecado nos tira a sensibilidade porque achamos isso normal. E chega um período que nós achamos tão normal que melhor seria mudar a Bíblia, menos o nosso comportamento. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Você moraria com Ele? Você iria para o céu ou para a perdição eterna? Essa é a pergunta mais séria que eu posso te fazer. Se nós estivermos em um leito de enfermidade, nunca iremos falar: queria 1 minuto da vida para ganhar mais dinheiro. Deus, me dê mais 1 hora de vida para andar naquele carro 0 km. Deus, me dê mais um dia de vida para eu acessar o Facebook. Deus, me dê mais um dia de vida para eu assistir no YouTube, o YouTube preferido, ou para eu assistir a Netflix. Me dê mais um dia de vida. Não. Se nós pudéssemos fazer essa oração, diríamos: Deus, me dê mais um dia de vida para eu me consertar contigo, para eu abraçar a minha família, para eu perdoar aqueles que me ofenderam e para eu pedir perdão àqueles a qual eu magoei. Se no último dia de vida você considera essas coisas mais importantes, o porquê agora você está distraído com coisas que não são importantes? O que é mais importante? Talvez a maioria diga: a minha salvação e a salvação da minha família. Mas será que na prática você tem visto a salvação da tua família e a tua salvação? Aliás, eu encerro perguntando: você hoje tem a certeza da tua salvação? Fique de pé em nome de Jesus.